Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, eu queria compartilhar com vocês 8 princípios de uma oração poderosa, algo que eu aprendi num livro muito bom sobre oração, do Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, do Gregory Friesel, um livro pequeno, muito fácil de entender. E eu vou falar agora, assim, vou passar para os irmãos 4 para não ficar muito grande o vídeo, depois eu passo no segundo, os outros 4 que vão faltar. E ele fala o seguinte, que o primeiro princípio que ele coloca aqui, ele dá direção de como a gente, não é regra, é uma orientação para a gente melhorar, ter mais facilidade de direcionar a nossa vida de oração. E ele fala que o primeiro princípio aqui, ore com atitude de autoridade e confiança em nome de Jesus. Nós devemos nos aproximar em nome de Jesus, diante de Deus, confiando no seu perdão, sabendo que Ele nos convida a orar. Lá em João 13, 14, a palavra do Senhor diz: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho." É Jesus ensinando. "O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." Na certeza de suas poderosas respostas, lá em Hebreus 14, 16, fala o seguinte: "Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade." Nós não nos aproximamos de Deus por iniciativa própria. É Ele quem nos convida, é Ele que nos chama, é o Espírito Santo que nos impulsiona a ir orar. A nossa carne não gosta de orar, irmãos. Eu creio que todos os irmãos passam pela mesma situação. É uma luta para a oração acontecer, é uma batalha espiritual dentro de nós, para que possamos vencer a nossa carne. E o Espírito Santo está sempre nos chamando para a oração. É Jesus que nos convida a orar. Portanto, não há por que nos achegarmos a Deus com falta de confiança ou falta de esperança, não é verdade? Quando nos aproximamos em nome de Jesus, nós nos achegamos na sua autoridade, não na nossa. É pelo caminho que Jesus abriu. Quando ele derramou o seu sangue na cruz, ele abriu para nós essa oportunidade, esse caminho, essa porta, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus com confiança, usando a autoridade da sua palavra, na direção do seu Santo Espírito, que nós precisamos crer que as nossas orações têm o poder que move montanhas, querido irmão. O segundo princípio, ele fala o seguinte, olha, gaste tempo de qualidade, permitindo que Deus o sonde, para que esteja limpo de qualquer pecado ou impedimento. Lá em Provérbios 28, 13, fala o seguinte: "Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia." Que maravilha! É só nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Nós temos que pedir ao Senhor que nos sonde, que revele em nós o que está escondido, os nossos pecados ocultos, coisas que nós não lembramos, coisas que nós fizemos e que não arrependemos. Tudo isso é necessário para que possamos estar limpos quando nós nos achegamos diante de Deus para orar, para que as nossas orações possam subir diante do Senhor, não encontrar barreira no mundo espiritual, não ser interceptada por demônios, não é verdade? E ele fala aqui que ele sugere que nós usemos um guia de confissão,
quer dizer, fazer um levantamento da nossa vida e anotar coisas que a gente vai lembrando e na hora da oração a gente colocar em prática diante do Senhor. E dessa maneira nós possamos estar certos que Deus está ouvindo os nossos pedidos. É de suma importância a nossa confissão e o nosso arrependimento, que eles sejam também completos e que nós não venhamos nos apressar em fazer essa confissão rápida, porque quando nós vamos orar, a primeira coisa que a gente pensa é na nossa lista de pedidos, né, irmãos? Mas não, nós temos que ir com calma diante do Senhor, fazendo a coisa certa. Primeiramente, adorar a Deus, primeiramente, exaltar o nome do Senhor. O Pai Nosso, Jesus, mostra muito claro como nós devemos nos achegar a Deus. E o Senhor Jesus deixou para nós, né, essa instrução. E depois a gente arrepender dos nossos pecados, não ter pressa de sair desse tempo de arrependimento. E depois a gente vai prosseguindo nos princípios de oração, que nós não devemos nos apressar. E o terceiro princípio aqui, peça especificamente que Deus o encha e o unja com seu Espírito Santo. Porque lá em Efésios 5,18 fala o seguinte: lembre-se, você está prestes a embarcar no ministério que requer o poder do Espírito Santo. Determine-se a ser sensível aos toques e responsabilidades que Deus lhe dá à medida que você ora. Então, lá em Efésios fala que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não podemos orar com poder sem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Assim como nós também não podemos levantar uma locomotiva fisicamente. E a oração de vitória depende do Espírito Santo estar junto conosco, nos ensinando, nos ungindo, nos dando a sensibilidade, nos dando o que nós precisamos para que a nossa oração tenha a força para chegar diante do Pai e agradar a Deus. E o quarto princípio, determine-se a orar com fé e expectativa. Marcos 11, 22 a 24. Jesus fala o seguinte: respondeu-lhes Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te, atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que eu já o receberam, e assim lhe sucederá. Queridos, peça promessas que diretamente se relacionem às suas orações. Só crendo é que a oração terá o poder de Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. E use a palavra de Deus para saber a vontade dele na sua oração. Quando você estiver orando, ore a palavra segundo aquilo que você vai orar, que você vai clamar, que você vai interceder, que você vai pedir. É muito importante lembrar que a fé deve ser uma escolha e mais do que um mero sentimento. Muitas vezes, nós temos que escolher crer e continuar orando em detrimento das circunstâncias
e dos sentimentos contrários. Muitas vezes os nossos sentimentos são até de incredulidade, mas eu decido crer que aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, segundo aquilo que eu estou orando, eu já posso começar agradecendo o Senhor, que virá no tempo de Deus, da forma de Deus, e em nome do Senhor Jesus nós seremos abençoados na nossa vida de oração, porque nós vamos ver a vitória, e a vitória estimula a nossa fé, mas mesmo antes da vitória chegar, a nossa fé tem que estar em ação e a nossa perseverança em buscar. Vamos ser como aquela mulher que chegou diante daquele juiz todos os dias. Enquanto ela não recebeu o veredito do juiz, autorizando ela a fazer o que ela precisava, ela não desistiu. Foi Jesus quem ensinou essa parábola. E o que Jesus ensinou é para nós colocarmos em prática. Que o Senhor abençoe a sua vida de oração, meu querido e amado irmão, em nome do Senhor Jesus.